Oi, Dan, Tudo, tudo bem? tudo, e você? Tudo jóia. Então, estamos aí hoje sem óculos escuros. Sem óculos escuros hoje? E a gente não descansa, né, Dan? Nem no feriado, pelo amor, né? De jeito nenhum, na ativa. É, então, o mais legal, na verdade, é que diante de tanta repercussão, né, e polêmica mesmo, né, o assunto que a gente vai falar hoje, que é mais sobre essa questão de se o óleo é hormonal não é, se pode, não pode, tal, é realmente, né, um assunto bastante polêmico e é legal, né, gente, oi? Cabeludo. Cabeludo, Assunto né? cabeludo, E aí, quem sabe a gente coloca até como palestra aí no Conaroma, que vai ter em julho, né? com certeza. Mostrando nas informações, mas a gente vai falar sobre isso durante a palestra também, né? Porque tem gente que está entrando ainda aí e a gente Sim, fala sobre isso no finalzinho, né? com certeza. A gente conversa sobre isso. Com certeza. É bom, já são 7 horas, eu não vou nem demorar muito, não, porque já está no horário. E aí depois É. acaba faltando tempo que nem ontem, né? É E verdade. aí, a gente até acabou conversando, eu e o Dan, sobre, até nessa palestra que a gente vai dar depois, falar sobre as reações que dá, né? Quando as pessoas usam de Sim. forma inadvertida, né? Entendeu? Acho que, às vezes, é que nem aquele negócio do cigarro, né? O pessoal coloca aqueles monte de câncer, de tumor na embalagem do cigarro para ver se sensibiliza alguma coisa, né? É, Mas nem exa- sempre também, né, Dan? nem sempre, não. Então tá bom. Vamos lá. Então ontem a gente falou sobre essa questão polêmica da ingestão de óleos essenciais, né? O porquê que não é recomendável você fazer de forma inadvertida. Inclusive, eu vou dar até um spoiler, a gente é um assunto que é tão polêmico que aquele grupo, né, dos apaixonados pela aromaterapia, a gente está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido também, em forma de vários donos de empresa e outros profissionais, fazer uma live coletiva também. Tô dando spoiler, ninguém fala que eu falei, por favor, hein? Isso é spoiler mesmo. Mas é só para dimensionar, né, o tamanho dessa questão e que é tão importante para todos e que realmente tem sido atrapalhado, aumentado, né, a polêmica pela disseminação pelo pessoal do marketing multinível. Isso a gente falou muito ontem e não vamos entrar hoje nessa questão. Vamos falar sobre óleos essenciais que muitas vezes são considerados hormonais ou estrogen-like, né? Ou mimetizando os hormônios, e quais os perigos reais ou irreais, né? E para que condições que a gente poderia ou não usar, né, Dan? Isso. E então eu vou dar bem a palavra para o Dan, a gente vai batendo essa bola legal aqui, né? E até começar, né? Entendeu? Pelos conceitos. Vamos lá, Dan. Bora lá. Sim, com certeza. Outro assunto bem cabeludo esse, né, de material que são citados, né, como óleos essenciais em atividade hormonal e tal. É um assunto complexo, porque, veja bem, a partir do momento que nós falamos sobre a palavra hormônio, ela já implica uma série de dados sobre fisiologia do hormônio na área de endocrinologia. E também nós sabemos que o estudo da endocrinologia dificilmente é bem feito quando a gente isola hormônio por hormônio e suas funções e fica assim mesmo. Todo o sistema hormonal, digo do ser humano, de outros animais eu nem me atrevo a dizer, porque realmente não sei. Tudo funciona de forma interligada, de uma forma integrativa, de uma forma íntegra, né? E geralmente
como se fosse uma cascatinha, formando vários eixos de sistemas hormonais, vários eixos de glândula, vários eixos de atividade fisiológica mesmo do corpo, e um desses eixos também, não, né, vários eixos desses, são afetados pela psique, são afetados pelo funcionamento do cérebro, logicamente são afetados pela qualidade do sangue, são afetados por absolutamente tudo. E a complexidade de falar sobre óleo essencial hormonal já começa no fato da gente entender sobre o que é hormônio, qual hormônio, quais hormônios que a gente está falando, quais glândulas. Às vezes é necessário até fazer um estudo fisiológico da glândula em questão para a gente conseguir definir, né, um uso terapêutico, escolher alguma coisa desse tipo num protocolo de aromaterapia. Então é uma coisa bem comum isso. E é bem popular também as citações em livros, em apostilas. Eu já vi também alguns aromaterapeutas falando. Nós vemos, né, constantemente sobre possíveis atividades hormonais em óleos essenciais. Alguns até citam a palavra hormone-like, né, do inglês, seria como um hormônio que iria mimetizar um hormônio, alguma coisa desse tipo. E são bem famosos nesse meio dois óleos essenciais que são cunhados dessa forma, né? A nossa queridinha Salves Clareia, que é um óleo muito edificante, e também o queridão gerânio, que são super citados, né? Sim. Incrivelmente maravilhosos. Só que, claro, né, a parte terapêutica deles não se limita só em atividade hormonal. Não. São funções extremamente complexas, tanto no nosso físico quanto na nossa esfera mental. Pessoalmente, eu já vivi processos de cura incríveis com o uso de Salves Clareia. Jura? Incríveis. Foram experiências assim maravilhosas. E já vi a mesma coisa que eu vi alguém falando aí que a erva doce também tem essa... Na verdade, o funcho, né? Isso, o funcho. Também já vi citações sobre o anis estrelado. Sim. Mas isso acontece em relação a um composto que eles têm em comum, O anetol. que é o transanetol. Transanetol, tá certo. Isso, transanetol. Precisa estar na configuração de transanetol para que ela seja, né, considerada, possua algum efeito hormonal. Mas a gente precisa ser bem cuidadoso para falar de hormônio e de hormone-like. Vamos falar um pouquinho, um pouco mais de detalhes sobre a Salves Clareia. Uhum. Né? Especifica, né, de forma mais específica sobre o que dizem sobre a atividade hormonal dela. Acontece um grande telefone sem fio. Né? Um grande telefone É o que eu falo. fio. Isso. E porque sabemos que muito do pessoal que está começando com a aromaterapia tem aquela empolgação do iniciante e passa a reproduzir tudo que lê no primeiro livro enlouquecidamente, né? Então, e não só dos principiantes. Isso, também, o pessoal da velha guarda também. Sim. Acho que são ideias, conceitos, né, que
sei lá, às vezes a gente acha tão interessante, tão aderível, gostoso de aderir e passa a reproduzir. Só que na prática não é bem assim. Não é bem assim. É uma coisa bem diferente. Vamos tomar como exemplo o óleo essencial da salvia esclareia, que, como nós sabemos bem, possui vários compostos químicos, sendo os majoritários o acetato de linalila, o linalol, que são comuns também, são substâncias vulgares em outros materiais, Uhum. e é citado também o esclareol. O esclareol é o ponto-chave disso. No começo dos anos 90, acho que em 1990 mesmo, o Penuel e o Francom citaram que a salvia esclareia teria potencialmente, por alguma razão, por algum motivo, alguma atividade hormonal. Porque, olha, né, se via nos estudos diminuição de cólicas, né, as cólicas menstruais, relaxamento muito grande da musculatura no momento do parto, diminuição da dor nos seios, nos momentos da menstruação, depende muito da pessoa, às vezes essa dor vem antes, vem durante, vem depois, depende muito. Sim. E ela mostrou uma efetividade no controle disso. Portanto, naquele momento, foi sugerido que ela provavelmente teria algum tipo de efeito desse. Só que tem um detalhe. A salvia esclareia, quando a gente observa a química dela, do óleo essencial, o que acontece? O esclareol é uma molécula que ela é um diterpeno labdanoide. Ela é classificada de uma forma um pouco diferente das outras moléculas que a gente está acostumado a ver nos estudos da aromaterapia. Diterpenos labdanoides são moléculas, eu diria, bem grandes, bem pesadas, e elas não são tão voláteis assim. E isso já traz uma implicação na entrada dela no nosso corpo por via cutânea. Uhum. Um outro ponto é a quantidade que ela aparece num óleo essencial de sálvia. Uhum. Sabendo que ela é uma molécula que é evaporada com certa dificuldade e que na própria sálvia a gente tem outras substâncias, no momento da destilação, como produto final, nós temos óleo essencial e esse óleo essencial vai apresentar uma quantidade de 0,1 até no máximo 7% de esclareol, dependendo do terroir daquela salvia 7% não é de se ignorar, né? Oi? 7% não é de se ignorar. Não é de se ignorar. Não é mesmo, mas é muito raro. Eu mesmo nunca vi um óleo essencial, né, um material destilado, com 7% de esclareol. Eu já vi com quase 5%, assim, mas é bem difícil. É bem difícil o terroir da salvia esclareia que vai produzir essa quantidade. A maioria está abaixo de 0% ou no máximo 1%. Existe também o absoluto da salvia esclareia, que é o material obtido pela extração por solvente. Esse absoluto, o papo já é diferente, porque ele não vai precisar da evaporação, e muitos materiais com dificuldade de evaporar, de ser liberado pelo calor,
ou mesmo coisa que não evapora, vai aparecer, tende a aparecer no absoluto. Então, no absoluto, o teor do esclareol salta para 70%. É muito grande, ele é bem espesso, escuro, né? Isso, o absoluto de salve esclareia. Bom, já começa no concreto de salve esclareia, que é uma maçaroca preta, bem Imagino. escurona, e é duro igual uma pedra. Você tenta cortar, não vai. Totalmente diferente dos outros concretos que a gente vê, né, na perfumaria. Né? Concreto de jasmim, você passa o dedo, ele já começa a desmontar. A rosa também. Mas salve esclareia, o negócio é um pouco diferente. E um dos responsáveis por isso é o esclareol. E quando a gente obtém o absoluto através desse concreto, nós temos um material que pode chegar até 70% de esclareol. Ótimo. Para quem está por fora do absoluto de salve esclareia, ele é um material mais sólido do que semissólido. Ele tende a cristalizar na superfície, fazendo cristalzinhos de esclareol puro. Tem uma coloração escura, verde muito escuro, quase pretão. E ele é impraticável dessa forma no uso de aromaterapia. É bem difícil. Justamente por ele ser sólido. Então, para você conseguir utilizar esse material, você faz uma pré-diluição dele, né, para deixar esse material gotejável. Uhum. E depois disso, se usa nas diluições padrões, né, para aromaterapia, que aí varia do caso e tudo que o pessoal já sabe. Hoje a gente espera que sabe. Que né, fazer a diluição em tudo é fundamental. E aí nós temos esse material ativo. Mas quando a gente olha num sujeito que utiliza um óleo essencial comum da salvia esclareia, a gente acaba até subestimando o valor, a quantidade de esclareol que está dentro daquele organismo. E quando a gente olha a molécula da salvia esclareia e tenta comparar com as moléculas de estrogênio, não tem absolutamente nada em comum. Por isso, é bem improvável que a salvia esclareia tenha um efeito hormonal que possa ser chamado de hormone-like. Porque o primeiro critério para você considerar uma molécula como hormone-like é, no mínimo, ela ter uma configuração espacial, uma configuração química que seja conectável aos terminais que vão receber esse hormônio. Sem isso, não existe atividade hormone-like. Ó, é boiar na maionese. Encaixar, né? Chave e fechadura. Exatamente. Por mais distorcida que seja essa chavezinha, se ela for um pouquinho parecido, ela pode até dar uma estimuladinha ali. A gente vê algumas plantas que possuem uma configuração parecida, né, na fitoterapia e tal. E vou tomar meu chazinho aqui também. Ah, chazinho, né? Meu chazinho. Eu vi você tomando, deu vontade. Tá ótimo aqui. Oh, beleza. E acontece que o esclareol não tem absolutamente nada em comum com nenhum tipo de estrogênio. Então, como que ele agiria, hipoteticamente, com o que você imagina, né? A atividade do esclareol não se limita só nele, mas quando a gente olha a sálvia, esclareia por completo. Sempre, né? No óleo essencial, a gente tem que considerar no completo. Né? Sempre, exatamente. Porém, existe o fator. Claro
que na nossa experiência, nós vemos muitos casos, você deve ser muito mais testemunha disso do que eu, de mulheres que usam a salve-escareia para tentar modular alguma coisa. Algumas apresentam resultados, outras não apresentam resultados, mas existe uma grande tendência a apresentar resultados. Sim. Mas aí fica a questão, por que a gente vai atribuir ao esclareol presente na salve-esclareia uma atividade hormonal, sendo que o esclareol não possui absolutamente nada de hormone-like. O gerânio, muito menos. Não tem molécula nenhuma no gerânio que dá para ser considerada, né, com essa atividade. Falar, possui pessoal, né? fitoestrogênios. Não tem fitoestrogênios, coisa nenhuma. O que tem ali são monoterpenoides, né, uma série de terpenos, fenóis. Por sinal, um ponto muito importante é a função do grupo, é a participação do grupo fenol numa substância para ela ser um hormone-like. Não estou falando que mesmo? os fenóis são. Mas isso faz parte da estrutura do hormone-like mesmo. Só que, quando a gente observa, como eu falei no começo, o sistema hormonal, ele é completamente interligado. Sim, e foi o que você falou primeiro, né? Isso, e não existe nenhuma microdose de nenhum estrogênio no corpo sem que antes a célula produtora dele receba um comando. E esse comando... O precursor? Isso. Vários precursores partem de uma glândula, que é a nossa hipófise. A hipófise é uma glândula que fica bem aqui dentro, né? A gente entra aqui atrás e chega aqui, tem como acessar, também entrando aqui pelo nariz, quebra o osso, e ela fica guardadinha numa cavidadezinha óssea, assim, ela fica dentro, que é uma estrutura chamada célula túrcica. E ela Conheço bem. E ela é protegida, sim, ao máximo, porque não... Qual motivo? Não pode ter nada, não pode chacoalhar muito, não pode apertar, não pode nada. É a caixa preta. Isso, exatamente, a caixa preta, de fato, ela é a caixa preta. Citologicamente, ela tem umas células, claro, bem diferenciadas, completamente específicas dela, mas é um processinho evolutivo de células parecidas com as dos olhos, parecidas com algumas células do nariz. E nós temos o nosso nariz, que cheira a parte de fora. E a nossa hipófise cheira a parte de dentro. Ela é o nariz que cheira o sangue. Ela mesmo? Ela possui um sistema circulatório que é só dela, né? Que funciona para abastecer e ela fazer essa varredura com perfeição. Até um sistema porta, mais ou menos parecido com o sistema porta hepático do nosso fígado, e vários sensores, várias células que secretam hormônios, precursores de hormônios, neurotransmissores, e ela é um computadorzão super, hiper, ultra, mega tecnológico. Não se derrama nada dentro do nosso corpo sem que ela emita o sinal. E ela é perfeitamente conectada em todos os sentidos com o nosso sangue, com o nosso cérebro, que por sua vez também está completamente à mercê do nosso psicológico. Né? Não tem como dissociar. Não tem. Não tem como, não. E isso tem um nome, né? São vários eixos.
Então, tem algumas literaturas que falam, né, citam ele como eixo psicoimunoendócrino, outras como psiconeuroimunoendócrino. Neuroendócrino, isso. Isso, exatamente. E tem toda essa conexão. Sim. Então não dá para você reduzir um óleo essencial a uma atividade hormonal. Não, não. Não tem como, porque ele precisa ter Ser esse estimulado. controle. Sim. Isso, precisa ter esse controle pela hipófise. E ter esse precursor antes para incitar a célula a produzir um hormônio. Sim. Não existe isso. Sim. Realmente não tem como, é meio descabido isso. Por isso que eu, como aromaterapeuta, quando eu falo que eu sou chata, é porque as pessoas elas querem um remédio para uma questão. Mesmo dentro da aromaterapia. Eu vou usar um óleo para isso, um óleo para aquilo, né? E eu já falo antes, entendeu? Por que que você está com a endometriose? Por que que você está com o mioma? Onde chegou, né? Como chegou? Então vamos antes, né? Entendeu? E você usar um óleo ou deixar de usar um óleo porque vai afetar, né? Porque muitos falam, não pode para endometriose, não pode para mioma. Óleos que eu acho que seriam totalmente maravilhosos para esses casos, tanto o gerânio quanto a sálvia, né? Sim. E aí você melhorar o seu emocional, o seu, né, o seu estresse, a sua ansiedade e tudo mais, e você conseguir melhorar, né, e consequentemente tratar um mioma, né, é muito melhor do que você ficar, né, tipo, pondo a culpa nele, não pode por causa disso. Então eu falo, às vezes parece que é intriga da oposição até, né? Sim, exato. Também já ouvi falar um papo que são óleos que equilibram os hormônios do corpo, tanto o gerânio quanto a sálvia. Então, nesse papo eu ouço o pessoal falando, a sálvia vai equilibrar. Se o hormônio X, né, o hormônio X, tiver de mais, ela vai ajudar a diminuir. E se tiver de menos, ela vai ajudar a aumentar. Não. Nada disso tem poder de influenciar a hipófise. É o que você fala, são os precursores, né? Como você vai acalmar ou diminuir a produção do hormônio, né? Isso, exatamente. E acontece o seguinte, quando nós atingimos uma homeostase, um equilíbrio mental nas nossas emoções, na nossa psique, na nossa forma de absorver a vida, logicamente acontece o equilíbrio do restante do corpo. Né? Exatamente. E eu acho que esse é o ponto fundamental que esses óleos essenciais possuem. Também. Mas, claro, isso só falando de potenciais usos em atividade hormonal. Nós sabemos que tanto o gerânio quanto a sálvia são também materiais multi-alvo, multi-targets. E isso implica em efeitos de analgesia. Quanta gente eu já ouvi falar, e eu passo isso para muita gente, né, a sálvia esclareia na cólica menstrual. Não é porque ele é um agente hormonal que ele vai fazer parar de doer. Nunca. É porque ele é um analgésico. E antiespasmódico. E antiespasmódico, conhecido desde 1700 e lá vai cacetada, com amplos usos como antiespasmódico. Sim. Nessa cólica, qualquer cólica, né? Isso, qualquer cólica. E o gerânio, ele já tem um papo diferente. Porque a química dele, de uma forma ou de outra, eu não vou entrar em detalhes com isso, senão vai ficar muito, muito longo e tal. Mas
nós sabemos que ele faz o estímulo do córtex adrenal. Uhum, sim. Ele nunca interferiu e jamais vai interferir como hormone-like no sentido de estrogênios. Ok. Mas ele ativa. Mano, não é assim ativar aquela coisa maravilhosa, não. Ele dá um estímulo, ele dá um suporte para o córtex adrenal. E o córtex adrenal, para quem não sabe, o córtex adrenal é uma parte das glândulas suprarrenais, a parte mais externa, e ela é responsável pela produção de vários hormoninhos, mineralocorticoides e glicocorticoides, que são... Alguns já saem atuando como hormônio, outros como precursor de outros hormônios e tal. E existe a produção secundária desse córtex adrenal de andrógenos. Não é a única estrutura do corpo que produz andrógeno. É uma produção secundária. Nós temos outras glândulas que fazem isso muito bem. Mas ele atua secundariamente na produção de andrógenos. A suprarrenal? Isso. Uhum. Além de tudo que ela também faz isso daí também. Mas é uma coisa bem comum, viu, Bia, no nosso corpo. Até o pulmão produz secreções hormonais. Sim, produz a ECA, que é um hormoninho que tem profunda relação também com a suprarrenal e que vai ajudar a modular a nossa pressão sanguínea. Que legal. É um outro eixo. Né? Isso. O pulmão, claro, além de toda a função respiratória que nós conhecemos dele, ele também tem como uma outra funçãozinha secretar um hormoninho que vai conversar lá com a suprarrenal, que vai conversar com o rim, vai mexer lá na angiotensina, na aldosterona, tudo para ajudar a modular a corrente sanguínea. Nosso corpo fica conversando entre si o tempo todo. Todo mundo esquece dessa parte. Sim. E eu acho que é porque é mais fácil falar, ele mexe no hormônio da mulher, né? Umas coisas assim, e esquece dessa parte que é o básico. É o básico num estudo assim. E aí, ainda nesse papo do estímulo no córtex adrenal pelo óleo essencial de gerânio, existe o aumento da produção de andrógenos. Mas espera lá. Andrógenos são hormônios que são muito, muito mais ativos no homem. Sim. E não é um, são vários. São vários hormônios assim. E aí? Isso indica que ele também é muito ativo no homem. E é bom saber, né? Nem sempre a alcunha gerânio é o óleo essencial da mulher, realmente seja verdade. Talvez ele seja, nesse ponto de vista, exclusivamente, talvez ele seja mais ativo no homem do que na própria mulher. Olha só que interessante. Olha, o gerânio é nosso, salve é nosso. Exatamente. Mas olha, é facinho se acalmar os ânimos de um ariano com gerânio, viu? É mesmo? Bom saber, hein? Bom saber. É facinho. Legal. E aí existe o ponto. O aumento da produção desses andrógenos. Só que os andrógenos, que são várias moléculas, tá, pessoal? Não estou falando só de um. Não estou falando assim, pontualmente, de hidrotestosterona. Não, estou falando de são vários. O pessoal nem sabe quais são. São também precursores de todos os outros estrógenos. Legal. Eles se interdependem. Logo, a gente pode perceber que ele faz um estímulo no córtex adrenal que não vai desencadear somente a produção um pouquinho maior
de andrógenos, mas que ele vai estimular, como consequência desse estímulo geral que ele faz na adrenal, a liberação disso, a produção disso, e também, né, se for um organismo que processa, que faz essa mudança do hormônio, faz esse processo químico, vai transformar em estrogênio. Então a gente poderia, em vez de chamar de hormonal, seria talvez um estimulante um precursor hormonal. Uhum. Tá, legal. Exatamente. E o ponto principal da atividade dele nem é tanto na esfera do sistema reprodutor. Apesar de estar falando de coisas hormonais, onde ele mais vai mexer vai ser na parte de cortisol. Do estresse. Isso, do estresse. Não é maravilhoso isso? Eu acho maravilhoso, Dan. Entendeu? Porque eu falo que tudo começa aqui, né? Entendeu? Tipo, o estresse, ele ferra muito, né? Entendeu? Então eu mesmo estou numa fase de um estresse muito grande que já está começando a voltar os meus fogachos da menopausa, entendeu? Então eu preciso, né, usar gerânio. Olha só, nesse mecanismo que você falou, você já ilustrou um aspecto de um eixo. Você já ilustrou. Né? Você vê, ó, o estresse que tem, você vê, é um fator muito mental. É um fator muito psicológico. Muito. De alguma forma, através do cérebro, fez com que a hipófise produzisse certas substâncias químicas, que o corpo liberasse o cortisol. Esse cortisol chegou lá na hipófise. O cortisol, ele, ao mesmo tempo que ele tenta desinflamar o corpo, eu digo inflamação a nível celular, ele também ajuda a inflamar demais, né? Tipo, ele tenta arrumar uma coisa e destrambelha todas as outras coisas. Me viciando. Exato. Momento de descontração. Pois é. E esse fenômeno acontece e ele vai afetando outros órgãos, outras estruturas do corpo e coisas assim. Então, um bom foco, um bom tratamento não é mexer no cortisol. Eu vou mexer no meu cortisol, eu vou abaixar meu cortisol. Não, ele não vai abaixar sozinho, não tem nada que vai fazer ele regredir, tipo um inibidor de cortisol, um óleo essencial que vai lá e tapa a chavinha lá, a fechadura da molécula que faz parar o cortisol. Não, é aqui na cabeça. Sim. É uma coisa que fica entre as duas orelhas, que se chama cérebro. Não é o enfeite. Isso, é a nossa psique, é a nossa mente, tudo isso ajuda a produzir esse controle. E que coisa mais maravilhosa para fazer isso do que o gerânio? Nossa, pelo amor, eu estou numa fase, eu acho que eu preciso do gerânio. Gente, cadê o meu gerânio? Socorro, porque ele essa maravilha. Ele é realmente maravilhoso. E é o que eu falo para as pessoas. Você precisa ter esse controle, porque hoje as pessoas, todo mundo se acha que você fala, tem que pensar. Só que o pessoal vai lá e fala assim, é o cortisol, é o estrogênio, é o isso, aquilo, e todo mundo virou médico. Todo mundo, né, virou especialista naquilo. Então isso, aquilo. Só que é muito mais, não é assim. Entendeu? Então o que a gente pode fazer? A gente pode relaxar essa perrenga dessa mente. Isso, exatamente. Outro ponto disso é a salve-esclareia. A salve-esclareia, numa atividade, possivelmente, não se sabe, não existe nada que comprove isso. Não. Robert Cialdini escreveu uma matéria sobre isso, né? Exatamente. Tem matéria sobre isso que realmente não tem absolutamente nada. Mas que ele pode sim, nós podemos, o próprio Serran também sugestiona, infere, de uma atividade hormonal,
em decorrência de outras formas de equilíbrio do corpo. Um deles, o da mente. Outro deles, a modulação da nossa hipófise, alguma coisa nesse sentido, através da atividade do cérebro. Olha só, gente, é muito próximo o impulso elétrico do nariz para as áreas que vão receber esse impulso, lá no sistema límbico, e a hipófise está do lado. São Sim. coisas assim que estão em contato direto. Tem neurônio que sai do sistema límbico e vai terminar lá na hipófise. Eles estão conversando o tempo inteiro. Eles conversam o tempo inteiro. E é justamente isso que vai produzir, por exemplo, aquela sensação deliciosa de você pegar uma laranja ou de você pegar sei lá, né? Vou citar a laranja porque às vezes ela dá até um efeito rápido nisso. Uhum. Você faz uma inalação leve, não precisa ser muito não. E não estou falando de dosagens altíssimas a ponto de ser detectada na corrente sanguínea. Okay. Você inala, você tem aquele impulso lá do sistema límbico, ponteando ali de uma chuva elétrica na nossa hipófise, fazendo a secreção, fazendo a liberação de endorfinas, de serotoninas, trazendo aquela coisa de bem-estar, que às vezes é um bem-estar tão grande, mas tão grande que dá até sono com a laranja doce. Então, é o que eu falo. Olha lá, maravilhosa laranja doce. Ontem aí, eu dormi, eu coloquei assim, no Rechou a Vela, umas 3, 4 vezes, porque aquela velinha, ela dura umas 5, 6 horas, né? Ela é incrível. A velinha, ela é uma coisa de louco. E aí, toda vez que a água acabava, eu colocava e mais umas 5, 6 gotas, mais umas 5, 6 gotas. Eu tive 4 horas e meia de sono profundo essa noite. Sim. Olha. Tive uma qualidade de sono, assim, maravilhosa, né? E numa fase, assim, que eu tô extremamente atarefada. Então, o óleo de laranja para dormir, é o que você falou, é algo simples. Você não precisa ir atrás de um óleo específico, vai atrás dos óleos sedativos, óleos que acalmam, né? Que nem você falou, laranja doce, que é óleo mais barato que laranja doce. Exatamente. Né? Tem muito caso, falo por experiência própria, já vi caso assim em atendimento que me aparecia um caso que era totalmente hormonal, a pessoa já fazia um tratamento para isso, e você sabe, né? Uma coisica assim de hormônio vai desequilibrando todo o restante. Eu falei, não vou mexer no hormônio porque já está fazendo tratamento, não vou escolher fitoterapia para isso, já está em tratamento alopático. Não vou interferir nisso, não pode interferir de forma nenhuma. É terapia integrativa, não é terapia de substituição. Bem lembrado, né? Exatamente. Só que existia, né, efeitos colaterais da própria química que a pessoa utilizava, em hormônio e tal, e um dos focos de tratamento foi a laranja. Olha só. Só que o que a laranja tem a ver objetivamente com o hormônio? Nada. Nada. Tem a ver com a cabeça. O que é que estava rolando ali na pessoa? O ponto não era no hormônio, não era no útero. Era na cabeça. Por quê? Foi se apagando tanto com a vida. Foi se apagando tanto com as coisas. Porque ela quis, né? A pessoa se colocava para baixo, cada coisa ela ia se sentindo uma merdinha. Sim. E foi perdendo brilho, foi perdendo brilho, foi perdendo brilho, perdendo brilho, se sentindo tão mal que começou a dar tilt, né? E aí eleva o cortisol, que aí vai mexer lá na adrenal, que aí vai desligar as chavinhas de produção dos outros hormônios, que vai afetar o útero não vai receber aquele material,
Então ele decide, bom, vou diminuir a produção disso porque já parei, cansei. Cansei. Ou seja, o útero estava mostrando para ela que a própria cabeça dela já tinha cansado de si. Então, para que ele vai querer trabalhar para fazer a gênese de alguma coisa? Não tem por que ele querer fazer isso. Então, ele desliga. Tratando com o grapefruit, tratando com a laranja, tratando com um pouco de gerânio, em doses baixas, porque a pessoa já estava em um tratamento, assim, era uma reposição hormonal cavalar e também utilizava outros fármacos para outras doenças. Sim. Que aparecem de brinde. Uhum. E depois de um tempo, passaram alguns meses, aí eu vi o efeito da laranja. Aquele brilho, e do grapefruit também, aquele brilho Sim. solar voltando. Solar. Sim. Até a cara deu uma esticada na mulher, que eu até perguntei para ela se ela tinha feito um peeling. Não fiz nada. Falei, nossa, Tá parece vendo? que puxou até o colágeno, menina. E ela não tem nada para aquilo, né? Nada. Entendeu? Então, o que eu acho, esse seu caso é muito legal. Ela também cortou não assim, todos os medicamentos, mas boa parte dos medicamentos Legal. de reposição foram cortados e os que não foram cortados tiveram a dose diminuída ou foram trocados por outros que não são tão ativos. Legal. Só um suporte mesmo. Esse exemplo que você deu é muito legal, né? No sentido de que, duas coisas, né? Primeiro que nem você falou, a gente fica procurando pela ação dos óleos. Hoje todo mundo estuda, é muito legal que as pessoas estudem realmente a ação dos óleos essenciais, mas elas estão usando muito na base do quê? Como se fosse um medicamento, né? Então, o princípio ativo tal, não sei o que lá tal, a química, uma molécula, nanana, então isso significa o quê? Isso é como se fosse uma automedicação, você concorda? Sim, de fato. Entendeu? Então, isso mostra o segundo ponto que eu quero falar, da importância de um terapeuta. Sim. Né? E um terapeuta que sabe de tudo isso. Não é porque você sabe tudo de química, segurança, sistema do corpo, que você está metendo bronca ali num princípio ativo que tem no óleo essencial, um anetol, um isso, aquilo, né, para aquele determinado cliente. Pelo contrário, você falou, se a pessoa já está numa reposição, já está no tratamento alopático, vamos diminuir a quantidade do óleo essencial. É que vamos trabalhar mais no sutil. E olha o resultado que deu. Sensacional, muito bom. Exatamente. Esse ponto do sutil é importante. Eu realmente não consigo pensar na aromaterapia quando eu dou ênfase somente na química. Porque eu começo a pensar numa ótica de farmacologia. Sim, que não é só. Isso é importante? É importante. Eu gosto muito de estudar isso, outras pessoas também gostam, mas ela não se limita só nisso. Ela é uma casinha de estudo que a aromaterapia pode fazer. Só que Você fala muito da assinatura da planta. Fala rapidamente da assinatura, só para o pessoal saber o que é, né, o lance da assinatura, que eu acho extremamente importante. Sim, a assinatura da planta, ela é um estudo que une conceitos de observação do vegetal, o comportamento desse vegetal com o meio que ele está inserido, a forma que esse vegetal se comunica com as outras plantas, porque existe essa comunicação, né, através de química e de todas as outras coisas, e também a forma que a planta enxerga, que ela vê, que ela percebe o mundo através do ponto de vista dela. Aí já começa a pesar o negócio. Aí começa a embolar. E esse ponto não é a teoria do Paracelso, não. Eu ouvi uma pessoa aí perguntando se a teoria das teorias do Paracelso. Não é não. O Paracelso tentou seguir um caminho, não seria bem um precursor nesse sentido, mas é muito importante o tratado de botânica dele, mas ele não tem assim uma participação fundamental nessa observação. E através
dessas bioinformações da planta, que logicamente é também um dos princípios da terapia floral. Existe a inserção de alguma forma, de algum meio disso para o óleo É olhar essencial. a planta, né? É olhar a planta, né? Olhar a planta, e só que não é um olhar qualquer. Ele é um olhar meio na filosofia de Goethe. É uma coisa que você está assim, por fora, sem participar dali. Né? Você não se insere ali de jeito nenhum. Você está olhando um observador e também não sugestiona coisas. Valores você atribui depois. É como se você tentasse se tornar, de fato, aquela planta, aquele vegetal. E depois, todos esses dados, essas observações são, depois desse processo, são atribuídos características, né? É uma planta forte, é uma planta assim, olha, ela floresce dessa forma, ela tem pelinho, não tem pelinho, ela se comporta assim com tal inseto, mas se comporta de outra forma com tal inseto, ela cresce assim, cresce assado, a raiz dela vai para o lado, mata a outra, não mata a outra, ela... Tudo, absolutamente tudo. Sim, tem que olhar isso, né? Tudo isso constrói uma identidade para a planta. E isso é fascinante quando você transfere para terapêutica. Quando a gente olha o sujeito usando o óleo essencial, sendo afetado pela assinatura da planta, sabendo da assinatura da planta, e você não falando, não sugestionando, isso acontece sozinho. Sim. É fascinante. Só que, como isso acontece? E por que essas informações passam da planta para o óleo essencial e do óleo essencial para o paciente, para o interagente, nós não sabemos. Eu não sei. Acho que não sei se o Dr. Baz saberia assim me explicar por A mais B, e outros autores que falam sobre isso também não saberia. É uma coisa que ainda a gente não sabe, mas é um fenômeno que acontece. Sim. Né? E nem importa, né? Na verdade, isso aí, na verdade, é pura observação e comprovação. Pura observação. É você olhar, contemplar, né? Se a gente parar de ficar, né, só se atendo à química, isso, aquilo, entendeu? Tipo, por isso que uma hora você falou o negócio da mente, meditação, contemplação, observação. Exato. Não é? A gente vai aprender muito mais do que ficar se preocupando, né? Com isso pode, isso não pode, isso, aquilo, assim, assado, né? Entendeu? Porque é aquilo que a gente está falando, as pessoas, elas estão pegando informações soltas, telefone sem fio, e elas precisavam fazer o quê? A formação completa. Exatamente. Então a gente precisa convidar o pessoal a fazer o curso de formação completa, né? Porque a gente vê tudo isso, os sistemas do corpo, o metabolismo, a farmacologia, a botânica, que tem a ver com essa assinatura da planta, né? Sim. Entendeu? A psicoaromaterapia, que a professora Silvia falou também, né? Entendeu? Então, quando você diminui o nível de ansiedade, você já elimina um monte de problema do teu corpo, né? Porque muita coisa tá na nossa mente mesmo. Totalmente. Tudo interligado. Tudo interligado. Lógico que a gente tem que saber da parte química, porque tem muito a ver com a parte da segurança. Com certeza. Né? Agora, saber dialogar com isso, saber dialogar com a ciência, né? Sim. Sim, é que nem você vê o discurso de alguém na política e querer já ser o entendido de política de tudo dessa vida, né? Entendeu? Então, é uma coisa que as pessoas fazem muito. Ela pega uma informação e já se agarra aquilo como se fosse a única verdade absoluta, Então, nós estamos com pouco tempo aqui, eu acho que já falamos bastante, acho que o pessoal já deu para dar uma tranquilizada aqui no pessoal, mas eu queria que a gente falasse também de outros, que nem você falou, anis, estrelado, funcho, né? O que seria da parte hormonal, ou pré-hormonal, ou precursora deles, né? Já que a gente está falando de óleos hormonais, né? Dá para falar uns 5 minutinhos sobre isso? Do anis? Anis, o funcho, né? Que tem ação ou não, tal. Sim. O caso do anis estrelado, do funcho,
Nesse caso, a gente observa o composto químico chamado transanetol. Nós sabemos que a molécula anetol possui alguns isômeros, mas somente o isômero transanetol é que ele é ativo nesse sentido. E o ponto principal de atividade dele fica mais no sistema circulatório do que no sistema reprodutor propriamente dito. É claro que ele possui outros efeitos no sistema reprodutor e nos hormônios referentes, né, à atividade dele, mas ele também é um material muito adrenal, muito adrenérgico. Então ele está muito envolvido justamente no meio da angiotensina, na síntese de aldosterona, e a sua participação na pressão sanguínea. E é também a essa molécula que é atribuído o controle da quantidade de água que está presente no fluido intersticial das células. O edema, o chato hídrico, né? São óleos essenciais que são muito efetivos nisso. Muito mais o funcho do que o anis estrelado, em função do transanetol e outras coisinhas que estão presentes nele, que ajudam bastante nesse sentido. Eles mexem bastante na capilaridade dos vasos sanguíneos, né, a abertura que eles têm para o externo. Então, ajuda a ter aquele efeito drenante, aliviar inchaços. E por ele interferir diretamente no córtex adrenal, logicamente ele vai produzir efeitos na nossa hipófise. E se ele vai produzir efeitos na nossa hipófise, nós teremos atividades, por exemplo, na prolactina. É mesmo? Essa eu conheço bem, porque a minha é lá em cima. A gente tem efeitos na prolactina, nós temos efeitos em muitos outros hormônios e tal. O ponto é que o transanetol, no sentido hormonal, ele fica parcialmente no empirismo. 20 segundos. Ele fica mais no empirismo do que naquela objetividade científica. A gente observa mais e a gente precisa de muito estudo a respeito.